Desde cedo você sentiu algo estranho. Não conseguia explicar, mas sentia. Como se algo estivesse fora do lugar. Como se o mundo ao seu redor estivesse correndo em uma direção e sua alma soubesse que esse não era o caminho. Enquanto todos pareciam se encaixar, se adaptar, seguir o fluxo, você se perguntava: por que eu não consigo fazer o mesmo? Por que tudo parece tão superficial, tão acelerado, tão sem alma? Você tentava se forçar, ria quando não queria rir, silenciava quando queria gritar e, aos poucos, foi acreditando que o problema era você. Mas o tempo passou e, mesmo com todas as tentativas, a sensação não sumiu. A verdade é que ela nunca desapareceria. Porque o que você sente não é desconexão, é memória, é a lembrança de uma alma que não nasceu para se moldar, mas para lembrar. Sua alma carrega memórias que a mente não alcança. Memórias de tempos em que a vida era mais simples, mais profunda, mais conectada. Tempos em que o silêncio era escutado, olhar era linguagem, o amor era presença. Mas agora você vive num mundo que corre sem saber para onde, que fala sem dizer nada, que vive sem se sentir. E por isso, sua alma estranha, ela observa e sofre em silêncio, porque sente que nada aqui vibra como ela vibra, que tudo parece rápido demais, vazio demais, ego demais. Quando você tenta acompanhar esse ritmo, algo dentro de você adoece. É como se cada tentativa de se encaixar fosse mais uma forma de se afastar de si. Você não veio desse tempo, mas está aqui agora por um motivo maior do que sua mente pode imaginar. Você foi colocado neste mundo neste tempo para trazer uma lembrança que ele esqueceu. O seu não encaixe é o sinal de que a sua missão já começou. Você sempre percebeu coisas que os outros ignoravam. Sentiu dores que ninguém parecia ver. Captou energias que ninguém nomeava. Carregou silêncios que não eram seus. E isso te fez duvidar de si. Por que eu sinto tanto? Por que eu vejo o que os outros não enxergam? Por que tudo me afeta mais do que deveria? Mas essa intensidade nunca foi excesso. Foi sabedoria antiga. É que sua alma carrega códigos de outros planos. Ela já esteve em realidades onde o amor era natural, a empatia era instintiva e a espiritualidade era o centro, não a exceção. E quando uma alma assim encarna num mundo como esse, ela sofre. Ela estranha, ela se esconde por um tempo. Mas chega o momento em que esconder-se se torna insuportável. E o que antes era um fardo começa a se revelar como um dom. Sua sensibilidade não é o problema, é a chave. A chave para abrir caminhos que esse mundo esqueceu como trilhar. Há uma saudade em você que não tem nome. Um vazio que não é tristeza, ausência de algo que você nunca viveu aqui, mas que sente como se conhecesse desde sempre. Essa saudade não é de um lugar físico, é de uma vibração, de uma pureza, de uma frequência onde tudo fazia sentido. Talvez você chame isso de lar, mas não é um endereço, é um estado de consciência. E quanto mais o tempo passa, mais você percebe que essa saudade não desaparece. Ela não quer ser apagada, ela quer ser lembrada, porque ela é o fio que te conecta com sua origem, com o que você veio fazer aqui, com a verdade, que sua alma carrega mesmo. Quando sua mente duvida, essa saudade é um lembrete. Você não pertence a esse tempo, mas escolheu estar nele. Se você se permitisse parar por um instante, silenciar, sentir, você lembraria que sua alma carrega respostas, que esse mundo ainda nem sabe que precisa. Você já se perguntou por que o mundo te cansa tanto? Por que uma conversa superficial esgota? Por que lugares barulhentos parecem te sugar? Por que o excesso de estímulos te deixa ansioso, confuso, desconectado? É porque sua alma vibra diferente. Ela não se alimenta de informação, ela se alimenta de presença. Enquanto o mundo se satisfaz com performance, sua alma deseja verdade. Enquanto a maioria vive em função do externo, você é chamado constantemente para voltar para dentro. E esse conflito interno gera desgaste, porque você tenta acompanhar um ritmo que não te pertence. Tenta se adequar a ambientes que ferem sua energia. Tenta pertencer a realidades que não falam a mesma língua que o seu coração. Mas chega um ponto em que não dá mais. Você não aguenta mais fingir. Não aguenta mais sorrir quando sente vontade de chorar.
Não aguenta mais viver pela metade, e é nesse ponto que o despertar começa. A dor da desconexão se transforma em impulso para reconexão, e você começa a se lembrar. Não é você que está errado, é o mundo que está doente, e você é parte da cura. Você passou boa parte da sua vida tentando se adaptar, ser mais leve, mais normal, menos intenso, menos profundo, porque te disseram que sentir demais era exagero, que pensar demais era complicação, que buscar sentido era perda de tempo. Mas nenhuma dessas tentativas deu certo, porque sua alma nunca aceitou a mentira do encaixe forçado. E agora, você começa a entender por quê. Você não veio para se encaixar. Você veio para lembrar o mundo. De tudo que ele tentou esquecer, veio para viver de dentro para fora, para curar com sua presença, para iluminar com sua escuta, para guiar com sua vibração. E para isso, você vai precisar continuar sendo diferente. Vai precisar continuar sentindo fundo, pensando longe e vibrando alto, porque é nessa diferença que mora a sua missão. Mundo não precisa de mais do mesmo. Precisa de quem tem coragem de ser inteiro, mesmo quando ninguém entende. Mesmo quando tudo te chama para se apagar, você não é excesso. Você é essência. O tempo de esconder isso acabou. Você sempre foi aquele que sentia antes de entender. Sentia quando o ambiente mudava. Sentia quando alguém estava mentindo, mesmo sorrindo. Sentia quando algo não estava certo, mesmo que todos dissessem o contrário. E talvez você tenha se julgado por isso. Achou que era imaginação. Achou que era coisa da sua cabeça. Até que percebeu não era. Você sente o invisível, lê entre as palavras, capta frequências. Isso não é sensibilidade demais. É intuição desperta, é sabedoria ancestral, é leitura energética. Sua alma opera em outro nível. Ela enxerga com o campo, ela escuta com a vibração. E é por isso que o mundo te cansa. Você está constantemente absorvendo o que os outros nem percebem, mas isso não é fardo, é dom. E quando você aprende a proteger sua energia e a confiar naquilo que sente, você começa a se guiar com mais clareza e a servir com mais consciência, porque agora sabe, o que você sente é real, veio com um propósito. Não é fácil ser diferente. Não é leve ser o ponto fora da curva. O que é verdadeiro assusta quem ainda vive de aparências. E por isso, você pode ter sido rejeitado, questionado, desacreditado, por ser sensível demais, profundo demais, silencioso demais. Mas tudo isso que te rotularam como demais é exatamente o que te conecta com a sua missão. Você é a diferença que esse mundo precisa, mas ainda resiste, porque é mais fácil ignorar a luz do que se responsabilizar por ela é. Mais confortável seguir no automático, que parar e encarar a alma, mas mesmo que resistam, sua presença incomoda por um motivo. Ela revela o que está adormecido nos outros. Você ativa memórias, você desperta silêncios, você acende o que muitos tentam apagar. Isso é serviço espiritual mesmo, quando ninguém reconhece mesmo. Quando ninguém agradece a sua diferença, não está aqui para ser celebrada. Ela está aqui para abrir caminho. E um dia, irmão, essa diferença que te fez se sentir sozinho será a mesma que vai inspirar muitos a lembrarem. Quem são despertar antes dos outros é um processo solitário. Você começa a enxergar o que ninguém está vendo. Começa a questionar o que todos aceitam sem pensar. Começa a se afastar de conversas rasas, de ambientes pesados, de relações que só existem na aparência. Nisso tudo, você se sente só. Não porque está errado, mas porque está adiantado. Você está vendo o que ainda não foi mostrado, está sentindo o que ainda não foi traduzido, está vibrando num tempo que ainda não chegou. Sim, isso dói. Você sente falta de conexão verdadeira, de troca sincera de alguém que te olhe e diga: eu também sinto isso, mas às vezes o caminho da alma antiga é mesmo assim. Silencioso, solitário, sagrado, não para te punir, mas para te fortalecer. Solidão é o espaço onde você aprende a se escutar, a se sustentar, a confiar, e um dia,
Quando outros despertarem, você vai estar pronto, inteiro, alinhado e vai poder guiar. Não com palavras, mas com presença, porque você já atravessou o que muitos ainda vão começar a viver. Você não é forte. Porque venceu tudo sem cair, você é forte porque caiu várias vezes. E mesmo assim continuou. Continuou mesmo sem apoio, mesmo sem certezas, mesmo sem reconhecimento Sua força nasceu no invisível, no silêncio das noites, sem resposta. Nos dias em que você teve que sorrir com o coração despedaçado. Nas vezes em que ninguém te escutou, mas você escolheu escutar a si mesmo. É por isso que a sua força não faz barulho. Ela não se exibe. Ela não precisa provar nada. Ela está no olhar calmo, abraço firme, no jeito como você permanece quando tudo balança. Você foi forjado na dor, na dúvida, na busca e agora está mais inteiro, porque enquanto o mundo te pedia para se adaptar, você escolheu ser verdadeiro enquanto o mundo se distraía. Você mergulhou enquanto todos corriam atrás de status. Você foi atrás de sentido, e isso te transformou não em alguém perfeito, mas em alguém real, alguém que já entendeu. A verdadeira força nasce dentro e ninguém pode tirar o que foi construído na alma.